tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Arriba, maneira! E celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador gozar a salvação, venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimentamos a toda a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, amados. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 66. E vamos ler os 2 primeiros versículos. Glória a Deus. São apenas 2 versículos, para ficar bem gravado no nosso coração. Eu vou ler, estava bom. Glória a Deus. Eu vou ler os 2 versículos e depois você lê de novo, assim formando um lindo coral de uma voz só. Amém, amados? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito,
e que treme da minha palavra. Vamos lá? Assim aleluia. Para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Aleluia. Não é para os grandãos, amados. É para o pobre humilde de espírito e que treme da palavra de Deus. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, adorado para sempre seja o teu nome. A tua igreja mais uma vez se reúne na tua casa para mais um culto de louvor e de adoração a Deus. Te pedimos, Senhor, que nesta noite o teu Espírito tenha toda a liberdade de operar em nossas vidas e em nosso meio. Que a tua graça seja derramada como chuva, como água em terra seca, e que a tua palavra ministrada esta noite, ela alcance o mais profundo do nosso coração. Deus, e que nada venha tirar, Senhor, o brilho desse culto esta noite. Que todos os olhares e atenção estejam direcionados à tua pessoa, porque sabemos que estás aqui para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Fale conosco, Senhor. Fale com cada um de nós. O Senhor conhece a nossa necessidade e sabe exatamente o que precisamos escutar esta noite de tua parte. Portanto, Senhor, nós queremos tremer diante da tua palavra esta noite. Queremos que o teu Espírito Santo esta noite envolva-nos com a tua glória de tal forma que nós possamos te adorar na beleza da santidade e adorar-te em espírito e em verdade. Receba, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós queremos meditar na santa e eterna palavra de Deus, que diz assim: assim diz o Senhor. Essa palavra ela é muito forte, porque a gente percebe que não é uma palavra dita pelo profeta, não é uma palavra do profeta Isaías, não é a palavra do rei Uzias, não é a palavra de um homem, é a palavra do próprio Deus, usando o seu servo, o profeta Isaías, para comunicar uma mensagem com Israel e com a igreja do Senhor Jesus hoje aqui em Imperatriz. Assim diz o Senhor: o céu, olha bem, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Amém. Glória a Deus. Meus amados, é bom estudar a Bíblia Sagrada e poder assim conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é tudo. Eu já disse algumas vezes, deve ser o seu alvo, a sua meta é conhecer o Senhor. E se você interessar em conhecê-lo, pode ter certeza, como diz o profeta Oséias, capítulo 6 e versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e Ele virá a nós, como a alva do dia, como a chuva
como a chuva serôdia que rega a terra. Ele está dizendo para nós, o profeta Oséias, que é uma palavra também de Deus, se eu e você interessar em conhecer o Senhor, aplicar o coração em conhecer, desejar profundamente de conhecer o Senhor, assim como a alva do dia, ela brota lá no horizonte, e ela vem, não tem quem possa impedir o aparecimento do dia, não tem quem possa impedir, ela vai aparecer, assim o Senhor diz, se você tiver interesse de me conhecer, porque o homem não tem condições de conhecer o Senhor, ele é alto e sublime, ele é inatingível, não tem quem possa ir lá vê-lo, é muito difícil, é muito sublime, os caminhos dele é mais alto que nossos caminhos, os pensamentos dele é mais alto que os nossos. Quem conhece o caminho do Senhor? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, insondáveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem penetrou na sua mente? Quem foi que deu algum conselho para Deus, para que ele seja recompensado? Pois todas as coisas é dele, por ele e para ele. Amém. A ele glória para todos sempre. Nós não teríamos condições de conhecer o Senhor, mas Deus se revelou para nós. Ele veio a nós através do seu Filho, Jesus. A palavra que se fez carne habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O homem não tinha condição nenhuma de conhecer a Deus, pela grandeza dos seus mistérios, do seu poder, mas agora eles vêm a nós, através do seu Filho. Como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, antigamente Deus falava aos homens, pelos nossos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Ele agora se apresenta pelo seu Filho, e ele não nos deixou vivendo aí as escuridões, ele nos deu a sua palavra, a Bíblia, que está na nossa mão, está na nossa casa, para nós mergulhar aqui para conhecer o Senhor. E quando olhamos para Deus, o profeta Isaías diz assim, olha, esse Deus, ele é tão grande, que o céu é o trono dele, a terra onde nós moramos, essa terra toda, é apenas escabelo dos seus pés, é estrado, para ele pisar em cima. Deus é tão grande, o salmista diz que ele é tão grande, ele enche os céus todos, os céus e a terra, todo o universo, ele é maior do que tudo isso. Esse céu que a ciência, a tecnologia, ainda não conseguiu decifrar os mistérios desse cosmos tão grande, pois Deus é maior do que isso tudo. Só essa Via Láctea é tão grande que a nossa mente não dá para imaginar a distância. E a Via Láctea é apenas uma das vias, é uma apenas, tem bilhões de outras aí. E Deus enche tudo isso. Ele é tão grande ainda, acima de tudo, que ele se curva para olhar para os céus. Você já imaginou? Ele se curva. A terra ele coloca na palma da sua mão. É assim que a Bíblia descreve Deus. Mas esse Deus grande, sublime, altíssimo, que mora nas alturas, como diz o Salmo 103, versículo 19, ele estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Este Deus tão grande, e ele diz, olha, eu fiz o céu, eu fiz a terra, que casa vocês poderiam edificar para mim morar? Aonde eu poderia morar? Morar num templo desse? Isso aqui é grande, mas para Deus é nada. Ele disse, eu não habito nessas casas. E Deus enche tudo. Mas tem uma coisa interessante, amados. Deus se curva para olhar para uma pessoa.
Você já imaginou isto? Este Deus tão grande, disse, olha, sabe para quem eu olho? Tudo eu fiz o céu, eu fiz a terra, fiz todas as coisas que existem. E ninguém poderia edificar uma casa para mim. Mas sabe para quem eu olharei? Assim diz a sua palavra, sabe para quem eu olharei? Ele não está olhando para os grandes, os poderosos, os ricos, os famosos, os endinheirados. Não, ele está olhando para um tipo de pessoa. Tem outro carro. Que carro é esse aqui? Que letra é? Que letras são essas? Eu não sei. Deve ser MK. Não, então é KDO 5781. Outro carro obstruindo. Já está arrumando? É para ali, né? Placa 5781. Se você tem esse carro com essa placa, vá lá ajudar para abrir o caminho. Placa 5781. Não dá para sair por ali, outra saída? Era bom dar uma olhada lá. Muito bem. Sabe para quem o Senhor está olhando, amados? Para um homem, para uma mulher, para um jovem, para um velho, para uma criança, para um pastor, para um crente, que tem um coração quebrantado e contrito. Olha bem, o profeta diz, sabe para quem olharei eu? Para o pobre e abatido de espírito. E sabe o que mais? Aquela pessoa que treme diante da palavra de Deus. Tem pessoas que a palavra de Deus vai, passa e ele nem percebe nada. Mas o Senhor está prestando atenção àquelas pessoas que é pobre, que é abatido de espírito e que ele se treme diante da palavra de Deus. Há uma reverência, há um respeito, há um temor diante da palavra do eterno Deus. Essa pessoa que treme diante da sua palavra, é esses que Deus está procurando para ver. Ele não está procurando os grandes, os poderosos, ele está procurando pessoas quebrantadas, pessoas humildes, pessoas que diante da sua palavra têm todo o respeito, todo o temor, e ele vai lá encontrar essa pessoa para abençoá-lo, para que a sua presença traga alegria. É por isso que Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Meus amados, é importante, é muito importante nós sermos as pessoas com o nosso coração quebrantado. Eu estou, ultimamente, até falava hoje com a irmã Lourdes, falando sobre a oração, e eu sempre gosto de falar sobre a oração, e às vezes até termino fazendo críticas. Em vez de eu estimular, às vezes eu faço críticas. Porque se a gente for um pouco sincero, a gente vai perceber que nós não passamos a não orar mais com o coração quebrantado e contrito. Passamos a não tremer mais diante da palavra de Deus e passamos a ser deuses. Aonde Deus passa a ser nosso servo poderoso. Eu tenho um servo poderoso que faz o que eu quero. O que eu mando, ele faz. Eu mando e ele faz. Quando eu dou uma ordem, é igual aquele gênio da lâmpada do Aladim, Luiz. Quando a gente é criança, tem aquele gênio da lâmpada do Aladim. Então o Aladim, aquele menino, esfrega a lâmpada e aparece um gênio poderoso. E o gênio diz, olha, meu amo, o que tu quiser, pode pedir que eu faço. Nós queremos fazer Deus deste amo poderoso. Eu falo e ele faz o que eu digo. Passamos a ser senhores e ele servo. E se não tivermos o cuidado, a gente realiza a obra de Deus e diz assim, irmão, dê glória a Deus, foi o Senhor que curou. Mas na verdade a gente está dizendo assim, olha, eu é que estou fazendo a cura, vocês têm que me aplaudir. Sou eu, as pessoas estão chamando para si, como que ele é o poderoso. E se ele não tiver, o Senhor não vai curar, o Senhor não vai abençoar, o Senhor vai fazer isso, porque quem está fazendo é ele. Deus obedece àquela pessoa. E os crentes, em grande parte, irmão,
eles estimulam a isso. Eu vou falar com fulano porque eu sei que Deus obedece ele. Eu vou pedir o irmão para orar por mim porque eu sei que quando ele pede, Deus faz. Quer dizer, você está atribuindo à pessoa como que ele tenha poderes sobre Deus. Mas não é assim. Deus não se curva para um homem qualquer. Deus não está aqui para obedecer o homem. O homem foi feito para o louvor da sua glória. O homem vai realizar a obra de Deus. O homem estará aqui para cumprir os propósitos de Deus. É claro que nós, orando, nós tomamos a liberdade de realizar muitas coisas para Deus, mas segundo a vontade do Pai. Eu sempre gosto de falar e analisar. Eu olhando para Jesus, eu não gosto de olhar porque o fulano fez isso, fez aquilo outro. Eu sempre estou falando o seguinte: olhe para Jesus. Porque Jesus, ele sendo Deus, amados, ele é o exemplo nosso. Ele sendo Deus, não é um comerciante qualquer, não é um médico, não é uma pessoa que ganha dinheiro, precisa ter fama. Não, isso aí não é nada. Tudo são passageiros. Mas ele sendo o próprio Deus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, ele sendo Deus, ele não quis por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, ele chegou a aniquilar a si mesmo, para tomar uma forma humana, de humildade, chegando ao ponto de lavar os pés dos discípulos, para cumprir assim a vontade do Pai. E o Pai se agradou tanto de Jesus, por causa da sua humildade, do seu quebrantamento. O Pai se agradou tanto, como diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente, o seu nome acima de todo nome, para que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobre diante dele, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja bem a postura de Jesus, se harmonizando exatamente com esse versículo. Deus olha para aquela pessoa que tem um coração quebrantado, um pobre abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Jesus sendo Deus, nos dando exemplo, ele viveu na experiência isto, chegando ao ponto de dizer: eu, de mim mesmo, não faço nada. Eu, de mim mesmo, não posso fazer nada. Ele atribuindo tudo ao Pai. Ele diz assim: as minhas palavras, ou as obras que eu faço, João capítulo 14 diz: as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é que faz essas obras. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Veja bem, ele colocando-se nessa posição. Nós também, não importa se nós somos instrumento do Espírito Santo, nós temos que entender que não é nós, de nós mesmos não podemos fazer nada, mas Jesus que habita em mim, esta vida que eu tenho, que é a vida de Cristo em mim, essa vida de Cristo que está em você, a Ele glória, a Ele louvor, porque a obra quem faz é Ele, o poder é dEle, a razão da nossa existência é dEle, tudo é dEle, e é Ele que ama, é Ele que faz, é Ele que faz tudo. Bendito seja Deus. Então a glória tem que ser dada para Ele. Agora, Jesus realizava todas as obras de Deus. Quer dizer que quem pensava, quem projetava, quem queria, quem era o verdadeiro amor, verdadeira compaixão era de Deus. A ponto de ele dizer assim, alguém chegou e disse: bom mestre, ele disse: não me chamas de bom, porque bom mesmo é meu Pai que está no céu, é Ele que está fazendo isto. Ah, você é grande. Não, grande mesmo é meu Pai,
você é bom, bom mesmo é Ele. Ah, você tem muito amor, o amor mesmo é dele. Tudo é dele. É Ele que estará aqui fazendo isso através de mim. Como é que nós, humanos, pecadores, cheios de falha, queremos atrair para nós a honra e a glória? Não podemos fazer isso, amados, porque Jesus não fez isto. E o Pai está olhando. Os seus olhos vai detectando os pobres e os abatidos de espírito. Porque através dessa pessoa é que Deus vai sendo glorificado. Não é dos prepotentes, nem dos arrogantes. Não é porque alguém faz muitos milagres. Eu me lembro de um dia, há 7, 8 anos atrás. Eu estive em Belo Horizonte. O Dias estava conosco, a Ruth. Nós estávamos ouvindo David Hobbs. Talvez 10 anos, talvez já. Sei lá quantos anos. 11 anos, está mais longe que eu pensei. E quando eu estava ouvindo David Hobbs, ele ministrando a palavra de Deus, em vários momentos eu fiquei envergonhado de mim. Porque alguém dizia assim, pastor, o senhor é humilde. E quando eu vi ele, eu fiquei com vergonha de mim. Porque eu vi que não era humilde coisa nenhuma. Porque a capacidade daquele homem, a forma como Deus usava, os milagres de Deus, e ele nem tirar foto, ele aceitava tirar com ninguém. Ele disse assim, olha irmãos, não tire foto, não venha pegar autógrafo meu, porque o homem mais poderoso que teve nessa terra foi Jesus, não deixou uma foto para ninguém. Ele não deu autógrafo para ninguém. Agora a pessoa não pode pregar um pouquinho que o povo fica tudo doido, tirando foto. Irmãos, ele disse, não se lembre de mim, se lembre de Cristo. É Ele que está fazendo essas obras, não sou eu. E quando ele ministrava, eu às vezes ficava com vergonha de mim. Passaram-se mais ou menos 6 meses. Aproximadamente eu liguei para o irmão Bernardo Snell Grove, que era o anfitrião dele. Um inglês, talvez já dos 80 anos de idade. Ele era um intérprete que recebia ele, esse David Hobbs. Eu liguei para ele para convidar para esse David Hobbs vir em Imperatriz. Mas a agenda dele não tinha condições. E eu perguntei, irmão Bernardo, o senhor me indica o nome de um grande homem para vir em Imperatriz, me distrar uma palavra dessa que nós ouvimos aí? Ele disse, olha rapaz, eu poderia indicar. Eu disse, você, o que você acha de fulano de tal? E de cicrano? Ele disse, esses homens eu conheço todos eles. Conheço convivendo com ele. Mas tem um mal que os pregadores têm. Eu disse, que mal é esse? É porque todo mundo acha que é grande. Eles se acham tão que é grande, eles todo tempo começam humildade, só cresce porque são humildes. Aí Deus usa que é uma bênção, é milagre, é bênção, é poder. Mas quando passa o dia, ele pensa que é grande. Aí começa a cair, e vão caindo do esquecimento, e vão perdendo a graça. Esse é o problema que acontece com os grandes pregadores. É porque começa a pensar que é grande. Se continuasse pequenininho, era só bênção a vida toda. Mas fica pensando que é grande. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, meu Deus, nunca deixa eu pensar que eu sou grande. Porque nem grande mesmo eu sou. Nem na estatura e nem em nada. E agora a palavra de Deus vem dizer para nós, olha, nunca pense que é grande. Se você pensar que é grande, seja servo dos outros. Esse que é o grande, aquele que é servo, que lava os pés. É aquele que tem um coração quebrantado, um espírito abatido, dependente, carente. Aquele que vai aos pés do Senhor ali porque precisa dele. Porque depende dele para viver. Depende dele até para respirar. Depende dele para pregar. Depende dele para orar pelos enfermos. Depende para cantar. Depende para tocar. Depende para ganhar dinheiro. Depende de tudo. Irmão, nós dependemos de Deus para tudo. E nós temos que reconhecer isso. Isso também glorifica ao Pai, vocês sabiam? A nossa dependência total de Deus, quando reconhecemos isso e vivemos nisso, isso glorifica ao Pai. E às vezes, para Deus alcançar isso em nós, amados, às vezes, e na maioria das vezes, para Deus extrair de nós esse quebrantamento, essa humildade, Ele às vezes nos faz passar lá pelo vale da sombra da morte,
para que a gente se aproxime de Deus e reconheça, não sou nada. Eu vi agora a governadora dizer 21 operação para um ser humano, para uma mulher, operada de, não sei, toda cabeça, tronco e membros, né? Ela falou de joelho, falou de todo, e falou da cabeça por último. Você imagina uma governadora, uma pessoa que é amada no Maranhão todo, passar 21 operações? Quando ela disse aquilo, eu já sabia disso, o Maranhão sabe disso. Mas naquele momento eu fiquei pensando assim, tudo isso por quê? Porque o Senhor está puxando para si. O Senhor está puxando, a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, é puxando para si. Querendo, venha para mim, dependa de mim. Nada mais, amados, nada pode nos segurar a não ser o Senhor. E nós que somos crentes, amados, dependa do Senhor. Passou por um problema, o Senhor está te puxando para Ele. É como o vento que vem. Você tem uma árvore aqui e tem um cipó enrolado, e cada vez que vem um vento, empurra mais, comprime o cipó naquela árvore, para se apregar mais. É assim a nós. Quando vem a tempestade em nós, é para nos apertar em Jesus. Presta atenção, você está precisando dEle. Presta atenção, você depende dEle. Olha, você não é nada. Nada, não é nada, tudo passa. Hoje eu dizia para minha esposa, minha filha, riqueza é só ilusão. Riqueza, patrimônio, a gente luta tanto para ter um patrimônio, é bom ter, amém, amém. Mas você sabe de uma coisa? É tudo ilusão. A nossa segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou só finalizar. Eu recebi, Luiz, uma mensagem nesses e-mails. Vem muita mensagem. Lá em casa eu devo ter assim, umas 300 mensagens que o Viegas copiou para mim. E tem outras, um monte que o pessoal manda todo dia. Eu leio um bocado de mensagem. Eu não tenho tempo aqui, que eu lá leio uma que me chama a atenção. E eu, quando eu li uma, eu falei para a Ruth, depois falei para algumas pessoas. Achei assim, tão interessante. Não é nada para desanimar ninguém de crescer, de prosperar. Todo mundo vai prosperar. Mas a mensagem é mais ou menos assim. Um certo moço chegou na beira da praia, e esse moço, ele é um americano formado em Harvard, em economia, com pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele chegou na beira da praia do mar, encontrou um pescador. Esse pescador tinha passado lá um tempo pescando, estava com os peixes na mão. Ele chegou e disse, você quanto tempo demorou para pescar esses peixes? Disse, 1 hora mais ou menos. E aí vai fazer o que dos peixes? Eu vou vender ali uns, para comprar ali um café, um açúcar, uma coisa, e o restante do peixe eu vou almoçar e jantar com minha esposa e meus filhos. É mesmo? E o resto do tempo? O resto do tempo eu vou passear com minha esposa, brincar com meus meninos, depois nós almoçamos e dorme até 3, 4 horas da tarde. Quando chega assim a boca da noite, eu pego um violão, vou para aquele vilarejo ali, aí junto com os amigos, fico tocando violão até tarde, depois venho para casa. E no outro dia, continuo de novo a mesma história. Ele disse, rapaz, você está perdendo tempo na vida. Ele disse, por quê? Você fica o dia todo sem fazer nada, rapaz. Eu vou te dar um conselho, eu sou experiente na vida. Que conselho? Tu pesca o dia todo e aumenta essa produção. Depois tu compra um barco de pesca, bota um empregado, cria uma empresa. E ele foi dizendo, vai criando empresa, e faz isso, e faz aquilo. Até quanto tempo aí depois tu fica rico, vai e compra uma casa lá em Nova York, vai morar lá, bota uma empresa muito grande, administra, que tu vai ficar muito rico. Ele disse, quantos anos demora para chegar aí esse negócio? Ele disse, é mais ou menos 20 anos. 20 anos, 20 anos você está aí, dominando tudo. E depois que eu ficar rico? Depois de ficar rico, tu pega o dinheiro, aí tu vai na Bolsa de Valores e aplica os recursos, vai aplicando recursos, vai sobrando, vai aplicando, comprando ações na Bolsa de Valores. E depois tu fica velho. Aí tu pega, aí tu aposenta, pega essa empresa, passa para os teus filhos. E aí eu vou fazer o quê? Não, aí tu vai, pega esse dinheiro, ganha um bom dinheiro por mês. Aí tu vai, tu compra uma casa de praia. E vai passar o dia, tu vai pescar. E depois tu vai brincar com os netos. Aí de noite tu pega um violãozinho, toca lá com teus amigos. E vai ver essa vida boa. Ele disse, quer dizer que eu tenho que viver essa vida todo dia para chegar onde eu estou, Eu vou rodar isso tudinho para depois chegar onde eu estou.
Não, eu vou ficar logo aqui, rapaz. Não é esse negócio de brincar com o neto. Eu vou brincar com meus filhos, com minha mulher. Eu achei interessante, porque a gente faz assim mesmo, né? Depois que enriquece, quer viver a vida de pobre. Agora passei 3 dias com a minha esposa, depois de rico, famoso, né? Aí nós fomos lá para a ilha. 3, 4 dias ali na beira, dormindo ao relento, e na beira do rio banhando. Eu digo, passamos a vida todo dia para a vida do pobre. Aí tem um vizinho lá, mora numa casinha, que ele vive nessa vida de pescaria, vivendo lá, aquela vida tranquila com a mulher e os filhos. Eu digo, ó, todo rico quer viver essa vida bem aqui. Ele termina vindo para cá. Então, meus amados, a vida é um ciclo assim, ó. E a vida boa mesmo termina sendo de quem? Do pobre e do abatido de espírito. Eles é que vivem bem, pescando, vivendo aí com a sua esposa, seus filhos, banhando o rio Tocantins a qualquer hora. Uma bênção de Deus, né? Todo rico queria ter essa vida. Então, meus amados, a vida pertence a Deus e a nossa vida não consiste na abundância dos bens que a gente possui, disse Jesus. Que Deus nos abençoe, amados, e que nessa noite possamos sair daqui com uma certeza: a vida que vamos viver é uma vida de quebrantamento, de humildade, de dependência, e diante da palavra de Deus, é para a gente ficar abrindo a boca, né? Abrindo a boca, quando vai cantar, não, tremer diante da palavra de Deus, olhar para a palavra e ouvir a palavra e deixar que ela toque profundamente, que ela nos quebrante, que ela mexa conosco, e a gente tenha todo respeito e reverência, porque Deus olha para nós e nos abençoa. Amém, amados? Eu gostaria de, neste momento, fazer um convite. Se tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus, venha aqui à frente para viver uma vida com Jesus. Uma vida de quebrantamento, de humildade, mas de dependência do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Quem quiser se reconciliar, também se levante, venha aqui e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Está vindo mais uma jovem. Queridos, a oportunidade está franqueada a você. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do Dr. Ribeiro, que é membro ali da Assembleia de Deus, Congregação Portas Abertas. Que o Eterno continue abençoando o senhor e sua família, Dr. Ribeiro. Seja sempre bem-vindo ao Templo Central. O Dr. Ribeiro é professor na Facimp, diretor de cursos, também ali. Deus abençoe, queridos. Amados, a oportunidade ainda está franqueada para alguém mais que queira vir aceitar Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que vejam do seu lado um amigo e de forma gentil façam um convite a ele a vir a Jesus nessa noite. Amados, próximo final de semana, Congregação Bet Shalom em festa, círculo de oração, está ali naquela congregação em festa. O pastor Nonato convida toda a igreja. Festa na Bet Shalom. Amados, nesta oração final, nós vamos estar orando pelo Agobar Neto, filho da irmã Socorro Frota, que vai submeter a uma cirurgia. Agobar Neto, é o filho da irmã Socorro, que é cunhado do Ricardo. Muito bem. Glória a Deus. Vamos estar orando, amados. E nesta oração estaremos realizando também pelos enfermos. Os pastores que têm irmãos na congregação, que querem casar, são carentes, vão para o mutirão para se inscreverem lá. Okay. Amados, pode vir, irmãos. Se alguém mais, venha. Nós vamos estar dando graças a Deus, orando pelo irmão que foi presenteado com este veículo. E nós vamos estar orando por ele. Eu quero pedir que Antônio Araújo especificamente ore por ele. Em nome de Jesus. Tem mais alguém, amados, para vir a Jesus? Então vamos estar orando, encerrando o trabalho do Senhor com oração. E eu quero convidar o pastor Raimundo Nonato de Souza para ministrar esta oração final, em nome de Jesus. E eu vou estar orando pelos enfermos e pelas pessoas que estão aqui à frente fazendo a sua decisão de fé. Estenda a sua mão, amados. Soberano Criador dos céus e da terra,
Muitas pessoas, Senhor, aqui à frente, fazendo a sua decisão de fé. Perdoa, Senhor, todos os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. E a partir de agora, Senhor, sejam novas criaturas por meio da ação do Teu Espírito Santo em suas vidas. Assim, de igual modo, seja uma bênção nas suas famílias, no meio da sociedade, e aonde quer que estejam, seja um instrumento de bênçãos nas Tuas mãos, Pai. Também eu estendo as minhas mãos em favor de Teus filhos e de Tuas filhas que estão aqui nesta noite, e que estão enfermos, que estão doentes, Pai, que estão sentindo dores, que têm problemas, Senhor, incômodos físicos. Pai de amor, o Senhor Jesus, Teu Filho amado, levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai de amor, obrigado pela liberação da Tua saúde e da Tua cura para os Teus filhos aqui nesta noite. E em nome de Jesus, Senhor, sejam curados agora. E toda enfermidade e doença desapareça agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Quantos podem dizer amém?